Olá, Camila, tudo bem? Oi, Fê, tudo bom? E você? Também estou bem. Obrigado pela disponibilidade. Assim, eu tenho. Outro dia eu estava num grupo de conversa sobre com jovens e eles fizeram uma pergunta para mim de como é que eu fui percebendo que a minha carreira estava dando certo. Isso é tão difícil, né? Porque o que é certo, o que não é certo. E aí eu lá naquele grupo queria dar alguma referência que não fosse só deixar inseguros, de que eu até hoje talvez não saiba. E aí eu sempre fui falando assim, olhe para quem está do teu lado e veja se os encontros te dão prazer e eles te impulsionam. Então, para mim, esta conversa está dentro dessa prateleira de uma conversa que faz super sentido e obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Muito bem. Bom, para quem está assistindo a gente, para entender um pouquinho, Camila Arruda é uma executiva de recursos humanos e acho que tem uma carreira que eu sempre admirei pessoas, além de mulheres fortes, pessoas que têm capacidade de atuar em diferentes mercados e construir dentro deles. E acho que a Camila traz esse DNA muito forte. É. E o Acontece Carreira, cara, ele é uma provocação que surgiu, e eu estou tendo o prazer de conversar com vários executivos de recursos humanos, tentando pesquisar, e depois teremos uma pesquisa onde todo mundo que está no LinkedIn vai poder participar, sobre o impacto da IA nas carreiras. O que, que é este de verdade? O que, que tem de fantasia dentro desse monte de coisa que a gente está ouvindo? E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, tenho provocado o mercado dizendo. é, o skill de tecnologia não é mais uma responsabilidade ou uma obrigação só da área especialista. Que qualquer profissional, em qualquer cadeira, deveria olhar para esta competência como sua. Isto faz sentido para você? Total, eu vou fazer um paralelo. Eu acho que a gente em RH fala muito sobre o papel da liderança, né? O papel do líder. O quanto ter soft skills e condições, como fazer gestão de pessoas. Tem que ter um olhar cuidadoso, escutativa, né? A gente tem ali uma série de competências ou habilidades que a gente desenvolve para a liderança. E está acontecendo a mesma coisa com a inteligência artificial, né? Assim, as novas tecnologias estão aí à disposição, à distância de um clique na palma da mão, né? Antigamente, para ter acesso à tecnologia, a gente precisava estar na frente de um computador. Hoje em dia, basta ter uma tela, um celular, um smartphone, enfim, um tablet. E é isso, eu acho que qualquer profissional que quer desenvolver sua carreira dentro do ambiente corporativo, independente do segmento, independente do setor, precisa minimamente entender como navegar e como utilizar a tecnologia ao seu favor, né? Há 5 anos atrás, a gente se viu de uma semana para outra fechado, pós-pandemia de Covid, não, ninguém mais podia ir para o escritório, mas tinham empresas, escolas que não estavam preparadas para o online. E em Uhum. alguns dias a gente teve que se adequar e fazer do online o novo modelo, né? O novo ambiente. E ali eu acho que foi um marco importante da entrada da tecnologia nas nossas vidas, né? E eu acho que nos últimos 2, 3 anos a gente está falando muito sobre inteligência artificial, e é isso, como cada um de nós, na sua área de atuação, na sua área de especialidade, utiliza o que a gente já tem à disposição a nosso favor, para potencializar a entrega do nosso trabalho, da nossa área de atuação. Tudo bem. E aí, dentro desta provocação, não tenho dúvida alguma e concordo com você. Acho que todo mundo tem que estar olhando o teu processo e a tua produtividade, olhando tecnologia, e pensando como isso pode potencializar. Mas surge um- uma febre, uma dor, de que os empregos vão acabar, de que a IA vai tirar os espaços das pessoas. E eu não tenho dúvida que a IA chegou e vai mudar muita coisa. Mas eu venho pesquisando qual que é de fato o real impacto da IA em carreiras. Pela tua experiência e o que, que você viu nas tuas experiências nos últimos anos, qual o impacto disso? Você acha que quem tem IA de fato tem já mais atratividade? Você acha que tem carreiras que a IA vai matar? Como é que você está olhando este tema junto com as cadeiras em carreiras das companhias? Bom, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a IA vem para
agilizar a realização de tarefas repetitivas, né, superoperacionais. Acho que em qualquer área de especialidade, a gente vinha numa busca por automatização, digitalização, melhoria de processos, e a IA chega para contribuir com essa evolução. Vai eliminar alguns postos de trabalho? Sem dúvida, aqueles que são repetitivos, vai. Na carreira do advogado, do especialista de recursos humanos, do engenheiro, do administrador, não importa. Eu acho que independe da sua área de atuação, a inteligência artificial vai sim, talvez, te ajudar com tarefas que você não vê valor agregado. Então, Sim. pode ser que algumas carreiras deixem de existir porque a IA vai ocupar esse espaço. Mas a gente não pode esquecer da evolução das novas gerações. O público mais jovem, e a gente já vinha falando sobre, né, essa mudança de geração Z e tudo mais, eles não se sujeitam mais ao que nós, 40 mais, nos sujeitamos há 20, 30 anos atrás, quando a gente estava entrando no mercado de trabalho, né? O tirador de xerox, a pessoa do correio, né? Antigamente era a distribuição de correspondência, era uma atividade. Hoje em dia não tem mais correspondência escrita, você não entrega mais Sim. carta, né? Sim. Você não tira cópia mais das coisas. Tudo foi digitalizado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a IA vem para potencializar trabalhos em qualquer esfera de atuação. E eu acho que nós, profissionais, independente da geração, a gente precisa olhar para essa ferramenta, para as tecnologias, pensando no que elas vão nos ajudar, né? Assim, o que elas facilitam do meu trabalho, o que elas fazem eu fazer mais rápido, ser mais assertiva, mais dados mais acurados, né? Então, a velocidade com que a inteligência artificial nos propicia dados que a gente levaria semanas, às vezes meses tentando estudar, ela consegue te dar ali a toque de caixa, né, em alguns segundos. Como eu integro isso no meu dia a dia para fazer uso dessas ferramentas de forma que eu ganhe agilidade mesmo, né? E que eu potencialize a minha entrega e o trabalho que a gente está se propondo a fazer. E aí, para essa molecada mais jovem, tecnologia virou uma disciplina como na nossa época era a educação civil, né? Educação física, lembra? Não existe mais isso, mas tecnologia agora, saber usar computador ou dispositivos quaisquer aí do mundo digital, são uma competência que qualquer pessoa tem que ter, inclusive os alunos na escola, né, antes de entrar no mercado de trabalho. Não, eu vivi uma com meus filhos esse dia, que aqui Lego é um negócio meio apaixonante na minha casa, tá? E eu tinha, olha que loucura, eu tenho Legos que eu guardo ainda o Manual. manual, porque se eu perder aquilo eu não sei mais montar. E aí meu filho começou a rir de mim, e ele pegou a IA e começou a dizer assim, traga para mim, montou um prompt, onde ele pediu, e ele tava lá, o mapa de que eu fico guardando. Você tira foto das peças que você tem à disposição e a inteligência artificial já te propõe É uma diversos outra geração. modelos, né? É a geração do dedinho, já nasceu pronta, e eu acho que o nosso desafio é justamente esse, é tentar acompanhar essa evolução, né? Muito bem. E aí, a minha última provocação a ti, para quem está em transição, e aí entendendo o posicionamento da Cornerstone Carreira, que você conhece bem, é suportar e apoiar pessoas nesse processo. Não tá fácil estar em transição, cara. Acho que tem muitos temas novos, um mercado muito pulsante. Se você pudesse deixar ali uma semente para quem está ouvindo a gente e discutindo esse tema de transição de carreira, o que que você traria como reflexão? Olha, o momento é super oportuno, né? Falar de transição de carreira, acho que já foi tabu, e hoje em dia a gente está ressignificando esse momento, né? Acho que os profissionais que estão passando por esse momento precisam revisitar o perfil, suas competências, habilidades, sua formação, né? Quais são as suas fortalezas, quais são as oportunidades de desenvolvimento, os pontos fracos, aonde eu preciso de ajuda, o que eu preciso estudar,
E dependendo de que momento você está na sua carreira, né, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre isso, começo de carreira, meio de carreira, né, pensando em fazer uma transição de segmento ou de atuação, não existe receita de bolo pronta, cada um está vivendo um momento, né, e talvez algo que eu esteja falando aqui caia como uma luva para alguns, mas não sirva para outros, e está tudo certo. Eu acho que é sobre isso. Nesse momento em que o mercado está tão volátil, as coisas mudam tão rápido, né, a gente é bombardeado de informações, aí é uma enxurrada de coisas por todas as mídias. Faça um planejamento, assim, se organize, né? Escolha o que faz sentido para você, que mídia eu vou seguir, que ferramenta eu vou usar, qual eu me dou melhor, qual eu estou mais à vontade em usar, porque querer estar em todos os lugares, em todas as plataformas e ter perfil em todas elas, talvez não faça sentido, porque exige manutenção, né, exige atualização, senão logo fica obsoleto. Então, faça escolhas conscientes. E networking eu acho que nunca foi tão importante, né? Rede de relacionamento. Construir e manter essa rede de relacionamento. Pessoas que fizeram parte da nossa carreira ao longo da vida profissional, que ensinaram alguma coisa, que fizeram uma mentoria, que abriram uma porta, que deram uma oportunidade, que nos desafiaram, que nos ensinaram alguma coisa. Essas são as pessoas, provavelmente, que a gente quer manter por perto, né? Com um contato ali ativo. E para o segmento onde eu quero atuar, faça a sua listinha de desejos, né? Quais são os segmentos que eu quero atuar, em que setores eu quero estar, que tipo de evento é importante para mim. Tem muita feira, muita convenção, muito fórum, né? A gente participa de muitos summits ao longo aí do ano. Escolha quais desses eventos são relevantes e importantes de você estar, quem vai estar lá palestrando, né? Quem eu quero ouvir para me atualizar, para nesse processo de aprendizado contínuo, constante, ouvir alguém falando de um tema que me interessa, e que pessoas, né, dessa minha rede de relacionamento também estarão lá e que de repente eu perdi contato, quero retomar, vamos tomar um café, chama essa pessoa, né, para bater um papo, assistir uma das palestras com você. Eu acho que em momentos de transição, repensar o seu currículo, fazer o planejamento de onde eu quero estar, como eu quero me recolocar e quem pode me abrir novas portas ou me colocar em contato com pessoas que vão me ajudar nessa recolocação. Eu acho que faz parte aí das dicas que eu daria para quem está nesse momento. Muito bem, agradeço muito a disponibilidade e as dicas e toda a reflexão. Camila, obrigado a parceria de sempre. Vamos nos falando e até breve, tá bom? Obrigada a você, Fernando e a Corner, pela oportunidade. Estamos em contato. Até breve. Até mais.